Bom, gente, na aula de hoje nós vamos começar a estudar sobre conservação do meio ambiente, tá? Esse é um assunto que vem sendo discutido bastante desde o ano passado, né? Já é o principal assunto do Enem em 2 anos consecutivos, porque realmente, né, hoje se faz necessário que a gente estude bastante sobre o meio ambiente, porque ultimamente vem acontecendo muitos estragos, né, muitas catástrofes ambientais. Então é bastante importante que nós, como cidadãos, né, que a gente estude sobre o meio ambiente de forma mais clara e que a gente tenha, assim, realmente uma consciência ambiental, tá bom? Então, hoje o nosso tema é conservação do meio ambiente e as unidades de conservação. Vamos lá. Bom, o Brasil, nós somos muito privilegiados de morar aqui no Brasil. Eu sei que o Brasil ele apresenta vários problemas, né, políticos, socioeconômicos, mas o Brasil ele é um país muito rico em biodiversidade. Como assim? O Brasil ele é um país rico em fauna, ou seja, nos animais, tá? Na flora, que são as plantas, todos os vegetais, nas bacias hídricas, nos rios, nos lagos, nas cataratas, nas nascentes, né? Nas praias belíssimas que existem aqui no nosso país, certo? Então, nós somos, sim, privilegiados de morar em um país com uma biodiversidade tão rica, apesar de todos os problemas, tá? Então, ó, só aqui no Brasil nós temos bastante espécies endêmicas, ou seja, são espécies naturais aqui do nosso país, como, por exemplo, o lobo-guará. É um animal que ele é natural aqui do Brasil. Temos também as araras, né, que infelizmente hoje encontram-se em risco grande de extinção. Temos a onça pintada, né, que é um animal belíssimo, a onça pintada lá do Mato Grosso, que também é um animal que está correndo risco de extinção. Temos o peixe-boi, que o peixe-boi nós temos ele aqui em Alagoas, inclusive, né? Então, é um animal que hoje ele precisa ser protegido, precisa ser extremamente protegido para que ele não desapareça, né? Então, assim, é uma biodiversidade tão rica, mas infelizmente nós não damos o devido valor. Então, todos esses animais aí da foto, eles estão em risco de extinção. A maioria hoje, para estar, né, circulando ali no ambiente, eles são monitorados e protegidos pelos órgãos ambientais. Então, infelizmente, essa é a nossa situação aqui do Brasil. Além da biodiversidade, né, da fauna, nós temos a biodiversidade da flora, que são a quantidade de florestas, tá? De mata atlântica. A biodiversidade da flora basicamente são a variação dos vegetais, certo? Então, existem plantas também que só são encontradas aqui no Brasil. A nossa Amazônia, ela é um dos patrimônios mais ricos do mundo e ela está localizada aqui no nosso país. Grande parte dela está localizada aqui no nosso país. Bom, gente, mas assim, apesar de toda, né, essa riqueza aqui, existem 3 tipos de ameaças principais à nossa biodiversidade. A primeira delas são as queimadas, né? Por que essas queimadas elas ocorrem com tanta frequência? Primeiro de tudo, por conta da exploração, né, da madeira, por exemplo, a Amazônia, não só a Amazônia, mas vários outros locais, eles sofrem com queimadas constantes, né, para a exploração da madeira, muitas vezes para o desmatamento, né, então eles colocam fogo para facilitar o trabalho deles. Esse desmatamento vai servir para quê? Geralmente para a criação de gado, né, para a criação de animais, para a agropecuária.
Só que aí as queimadas elas não vão destruir somente, né, aquelas plantas. Elas vão destruir também vários tipos de animais, porque ali é o habitat natural daqueles animais. Então eles vão ficar, ou vão morrer, né, obviamente, ou vão ficar circulando entre outros ambientes que não são naturais deles, não vão se adaptar e vão acabar morrendo, né? E isso levando a grandes riscos de extinção. Então as queimadas, elas são uma das principais ameaças à nossa biodiversidade. Outro tipo de ameaça é a caça predatória. Hoje, gente, existe um mercado muito grande de tráfico de animais silvestres. Então, pessoas pagam valores absurdos em espécies de serpentes, em macacos. Existem pessoas até que tentam comprar onça pintada, por exemplo, tá? Então, isso é muito frequente. Vai e não vai, aparece aí no jornal que o IBAMA ou o IMA, que são órgãos ambientais, eles fazem apreensão de animais silvestres, né, que estavam sendo transportados para venda. Um exemplo muito claro são essas pessoas que gostam de criar pássaros. Então, muitas vezes tem gente que cria pássaros em casa sem licença ambiental, sem permissão. E aí ocorre uma denúncia e esses órgãos ambientais vão lá na casa da pessoa apreender esses animais para reinserir eles na natureza. Então a caça predatória ela é muito perigosa, porque você vai estar retirando o animal do habitat natural dele para deixar ele vivendo, às vezes, em péssimas condições, sem o devido cuidado, né, necessário para esse animal e como acaba tirando ele do habitat natural dele, vai facilitar sim com que haja também o desaparecimento de outras espécies, né? E até dos seus descendentes, porque se você está tirando um animal lá do cantinho dele, esse animal, ao viver em cativeiro, ele não vai ter condições de se reproduzir para perpetuar a espécie dele, e isso vai contribuir sim com a extinção. Outro tipo de ameaça à biodiversidade são as ocupações urbanas. Hoje em dia a população ela vem crescendo, né, descontroladamente aqui no nosso país, não só aqui, mas em outros países também. E essas populações elas não têm mais para onde ir, então a população ela começa a invadir esses espaços naturais, né? Então se mora próximo a uma floresta, a tendência é que a população ela vá avançando, né, na construção de casas, de comércios e fique aí invadindo essa área verde, como vocês estão vendo aí na foto. Eu acho que isso é São Paulo. E aí tem um fragmentozinho bem pequeno de área verde e o resto ao redor só casa, comércio, apartamento, enfim. Provavelmente, gente, isso aí era uma área, né, de grande quantidade, né, de biodiversidade, de floresta, de fauna, de flora, só que as pessoas começaram a invadir. Então, o crescimento desordenado das pessoas acabam também causando a extinção das espécies, né? Porque para que você consiga avançar, você tem que causar o quê? Desmatamento e queimadas. E isso, obviamente, vai causar o desaparecimento dessas espécies que viviam ali. Então, só para vocês terem assim uma noção, eu trouxe aqui algumas imagens. Aí temos aí uma família de capivaras, né, de capivarinhas, e elas estão aparentemente na zona urbana. Por quê? Porque, obviamente, o local, o habitat desses animais foi invadido pela população. Então elas começam a circular aí na cidade. E isso causa um grande risco, por exemplo, de acidentes, de pessoas ruins que podem se aproveitar, que os animais estão ali com uma certa facilidade para fazer o mal, para vender, para matar por maldade, muitas vezes acontece.
Então, esse é um dos problemas da ocupação urbana. Aqui, ó, nós temos a onça parda, que também é aqui do Brasil, que ela apareceu no quintal de uma família. As pessoas estavam em casa e, de repente, quando saíram no quintal, deram de cara com uma onça pendurada na árvore. Então, além de ser um risco para esse animal, porque é um animal que é extremamente caçado, é um risco para a família também. Essa semana passada surgiu um vídeo na internet de uma onça que invadiu uma casa e atacou um cachorro. Eu vou deixar aqui, mas não se preocupem que não aconteceu nada com o cachorro. A onça, quando ela foi atacar o cachorro, ela ouviu um barulho, se assustou e correu. Isso lá no Mato Grosso, porque não foi no Mato Grosso, foi em outro país, né? Mas não deixa de ser um exemplo de ocupação urbana. Os animais eles ficam sem espaço, o espaço deles é retirado. Então, obviamente que eles vão começar a circular ali entre as cidades. Aqui o jacaré também invadindo. Aqui em Maceió não, em Alagoas, principalmente no interior, vez ou outra acontece das pessoas encontrarem jacarés nas ruas, né? Então, isso também é outro exemplo de invasão de animais silvestres para as cidades por conta da ocupação urbana. રોટી પકડી જતો મરી ગયો શું જતો ભાઈ હવે એને ખબર પડી ગઈ ને ભાગ્યો જો Mas o que é que são, né, as áreas de preservação ambiental? Essas áreas de preservação ambiental, como o nome já diz, têm a finalidade de proteger determinados espaços, né, de conservar a fauna e a flora local. Então, aqui em Maceió, por exemplo, nós temos o IBAMA. O IBAMA ele fica ali num vestígio de Mata Atlântica, que vai do Farol até, se eu não me engano, até parte de Chão da Jaqueira, Colina dos Eucaliptos. Então, aquela área ali tem uma grande área, né, de Mata Atlântica. Então, o IBAMA, ele conserva, né, ele preserva aquele local ali, impedindo que as pessoas entrem para caçar, para desmatar, certo? Então, esse é o intuito de um órgão de proteção ambiental, tá? É a preservação e a conservação daquele local, daquela fauna e daquela flora. Aí existem vários tipos, né, de unidades de proteção e conservação ambiental. O primeiro deles são os parques nacionais. Os parques nacionais, né, são áreas geralmente que são muito grandes e que têm assim uma quantidade muito maior de fauna, de flora, de recursos hídricos também, certo? Essas áreas, esses parques nacionais, geralmente eles são protegidos, né, pelo governo federal. Então, essas áreas elas são objetos de estudos científicos, também de visitações para a educação ambiental. Então, são áreas muito importantes. Um exemplo de parque nacional que eu trouxe aí na foto é a Chapada dos Veadeiros, certo? Temos também a Chapada Diamantina, que é um exemplo de parque nacional. Então, assim, gente, não são áreas pequenas, são áreas gigantescas, assim, quilométricas, tá? Os parques nacionais. Certo, nós temos também as áreas de proteção ambiental, que são conhecidas como as APAs, tá? Então, essas áreas, elas são menores que os parques nacionais,
mas elas são destinadas à conservação, né? A prioridade delas são conservar aquele local. Só que nas APAs, né, eles podem receber visitas, né? Essas áreas elas podem receber visitas de pessoas, por exemplo, de escolas, para ações de educação ambiental. E essas áreas, essas APAs, elas são bastante protegidas por órgãos de fiscalização ambiental. Um exemplo de APA aqui da nossa região é a APA do Catolé. Não sei se vocês já ouviram falar no Clube Aquático Catolé, tá? Esse clube, ele fica próximo à APA do Catolé. Fica aqui perto da minha casa, inclusive. Então é uma área relativamente grande de Mata Atlântica, então lá tem vários animais, né? Tem um rio que abastece, inclusive, parte da cidade aqui de Maceió, tá? Então a APA, ela é muito importante por isso, porque ela vai conseguir integrar a população, certo? Através das ações de educação ambiental e vai conservar ali aquele local, tanto a fauna quanto a flora, né? Os rios, os recursos hídricos. Então, o exemplo de APA é a APA do Catolé. Mas, como nem tudo são flores, as pessoas ainda insistem, né? Aqui são imagens de uma visita escolar lá na APA do Catolé. As pessoas, elas ainda insistem, mesmo com fiscalização, mesmo com multa, as pessoas ainda insistem sim em invadir esses locais para causar danos. Então aí, ó, isso ainda é lá na APA. Vocês estão vendo à esquerda uma foto com um despejo aí de lixo, grande quantidade de lixo na Mata Atlântica, nessa área que é protegida, além de uma parte com queimadas. Então, infelizmente, as pessoas, apesar de tudo, ainda não respeitam. Temos os parques municipais. Tá? Os parques municipais são também áreas de preservação, né, com seguranças aos animais e à flora. Os parques municipais, eles recebem muito mais visita do que as APAs, por exemplo, né? Porque os parques municipais, eles são feitos, geralmente sim, são mais atrativos, então eles desenvolvem muito mais atividades relacionadas à educação ambiental do que as APAs e os parques nacionais. Aqui, por exemplo, nós temos o Parque Municipal. Não sei se vocês já foram, mas é um local muito legal. As pessoas podem ir lá para fazer esportes. Existem atividades com escolas, existem oficinas, minicursos. Então lá, gente, é um local importante porque eles, mais do que as APAs, eles trazem realmente a população para dentro, né, da natureza. Lá no Parque Municipal existem vários animais. Existe muito macaquinho, né, daquela espécie Calitrix, que são os saguis. Existem preguiças, tem jacaré lá tem um lago enorme, então tem jacarés lá dentro. Então, assim, vale a pena ir quem ainda não foi, não paga nada, é de graça e você tem a possibilidade de respirar um ar fresco, conhecer alguns animais que você nunca viu, tá? E se integrar mesmo assim com a natureza. E aí, gente, chegando ao final da nossa aula, professora, se houver uma situação de maus tratos a animais, né? Se eu ver que tem um vizinho que tem um monte de passarinho, de pássaro silvestres, que são pássaros o meu vizinho não tem licença ambiental para criar esses animais. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso denunciar? Para quem? Então, existem sim órgãos. O primeiro deles é o Instituto do Meio Ambiente, tá? Então, viu algo suspeito, né? Soube de tráfico de animais silvestres, denúncia para o Instituto do Meio Ambiente, porque eles é que vão
né, procurar o local lá, vão analisar a situação e vão dar um destino correto para esses animais, vão cuidar e vão reinseri-los em alguma parte, né, da Mata Atlântica, por exemplo, ou algum local semelhante ao habitat natural desse animal. E tem também o IBAMA, tá? O IBAMA também, ele inclusive faz resgate. Apareceu uma cobra gigante na minha casa. O que é que eu faço? Vou matar a cobra? Não. Ou você vai ligar para os bombeiros, ou você vai ligar para o IBAMA. Porque aí eles vêm e fazem o resgate do animal e como o IMA vai lá e vai reinserir esse animal ao habitat natural deles. Tá, gente? Então, esse foi o final da nossa aula. Todo mundo agora para o WhatsApp para tirar dúvidas.